Olá, estudantes! Aqui quem fala é o professor Ilson de Oliveira Mariano. Eu sou professor de História e essa aula é para você, estudante da segunda série do ensino médio. O tema que nós vamos trabalhar na aula de hoje é segregação racial nos Estados Unidos, a Lei dos Direitos Civis de 1964. Para a aula de hoje, nós vamos utilizar os temas contemporâneos transversais ou TCTs. O TCT dessa aula é Cidadania e Civismo, Educação em Direitos Humanos. Espera-se também nessa aula que vocês desenvolvam a seguinte habilidade do currículo paulista conforme aparece aí na tela. Vamos ler juntos? Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, etc., desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os direitos humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais. Então vamos lá dar início à nossa aula? E para começar a aula de hoje, eu quero fazer a seguinte pergunta: qual foi a importância do movimento dos direitos civis dos negros na luta contra a segregação racial nos Estados Unidos? É com essa pergunta que inicio a nossa aula e quero que vocês reflitam sobre ela, para que juntos nós possamos chegar a uma resposta. Para iniciar o tema, vamos falar um pouco sobre a história dos Estados Unidos e como esse território foi colonizado. Nós temos aí na tela que em 1607 os Estados Unidos foram colonizados por ingleses, que deram início às 13 colônias. As colônias do norte tiveram um desenvolvimento caracterizado pelo trabalho livre e assalariado. Já as colônias do sul tiveram um desenvolvimento caracterizado pelo sistema plantation, e no caso dos estados do sul era feita a monocultura de algodão. A produção desse algodão era feita através do trabalho escravo dos negros que foram trazidos do continente africano para serem escravizados nos Estados Unidos. É importante falarmos que essa diferença entre o desenvolvimento econômico dos estados do norte e do sul geraria um grande conflito entre esses estados, o que levaria à Guerra Civil Americana. Para nós compreendermos como se deu o início dessa guerra, é muito importante que falemos de um personagem que foi essencial nos direitos dos povos escravizados. E através do seu governo, os Estados Unidos chegaram finalmente à abolição da escravatura. Nós estamos falando do presidente Abraham Lincoln, que governou os Estados Unidos de 1861 a 1865, e foi justamente nesse período que nós tivemos nos Estados Unidos a Guerra Civil Americana. Os estados do Sul viam o presidente Lincoln como abolicionista, e na verdade a intenção desses estados era de criar uma confederação separatista, onde os povos negros pudessem continuar sendo escravizados e permanecessem dando o desenvolvimento econômico que os estados do Sul pretendiam. Quando Lincoln assume a presidência, ele toma a frente dos estados do norte, conhecidos como União, e inicia-se então uma guerra contra os estados confederados do sul, pois os estados do norte eram abolicionistas, enquanto os estados do sul desejavam que a escravatura permanecesse. Mas, ao final dessa guerra, quem venceu foram os estados do norte, culminando então na derrota dos estados sulistas. Os estados do norte incentivaram a fuga dos escravizados em posse dos sulistas, o que aumentou a crise econômica do sul, fazendo então com que esses estados perdessem a guerra. Mas não ficou por isso mesmo. Na verdade, eles implementaram uma política segregacionista, o que significa que os espaços ocupados pelos brancos não poderiam ser ocupados pelos negros, como, por exemplo, transportes públicos, hotéis, escolas, restaurantes, teatros, enfim, diversos espaços que eram ocupados pelos brancos não poderiam ser ocupados pelos negros. Em meio a tudo isso, a população negra resistiu e não ficou calada. Tanto é que no ano de 1909 foi criada nos Estados Unidos a Associação
Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, com o objetivo de conquistar direitos civis para a população negra dos Estados Unidos. Um fato marcante da história que nós devemos mencionar é que no ano de 1955, Rosa Parks, então membro da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, ao pegar um ônibus no Alabama, não cedeu o seu lugar a um passageiro branco quando o ônibus ficou lotado. E esse gesto de Rosa Parks foi fundamental na luta do movimento civil pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Rosa Parks se juntaria também ao líder Martin Luther King Jr., fundador da Conferência da Liderança Cristã do Sul, mais um marco do movimento dos direitos civis dos negros defendendo a resistência pacífica. E é claro que toda essa luta não foi em vão, pois foi justamente através do movimento dos direitos civis que os negros conquistaram no ano de 1964 a Lei dos Direitos Civis. Lei essa que decretou o fim da segregação racial nos Estados Unidos, representando de fato um grande avanço na luta do movimento negro. Bem, mas estamos chegando ao fim dessa aula e precisamos responder aquela pergunta inicial: qual foi a importância do movimento dos direitos civis dos negros na luta contra a segregação racial nos Estados Unidos? Nós podemos responder que o movimento lutou por uma sociedade mais justa e igualitária, onde os negros tivessem os seus direitos de cidadãos garantidos em uma sociedade que até então tinha segregação como lei. E mesmo após a aprovação da Lei dos Direitos Civis de 1964, surgiram novos movimentos que continuam lutando até os dias de hoje por melhorias e igualdade étnico-racial entre os povos. Bem, agradeço a vocês, estudantes, por terem acompanhado essa aula até aqui. Espero que vocês tenham compreendido bem o tema e atingido a habilidade proposta no início dessa aula. Um grande abraço e até a próxima!